Vamos chamar o Kênio agora, que está na linha, já tem um tempo esperando. A gente muda completamente de assunto, mas ao longo da programação tem mais esporte. Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Ei, Kênio, bom dia para você. Já está por aí nos aguardando? Com certeza. Bom dia, Maria Fernanda, Murilo Rocha e Luciano Viana. Um prazer estar com vocês novamente, junto com os ouvintes da Rádio Band News. Bom dia. Kênio, vamos falar de um assunto que é sempre polêmico. São as atas das assembleias de condomínio. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que consiste uma ata de condomínio, de assembleia. O que tem que constar nessa ata, Kênio? O órgão que delibera um condomínio, as questões do dia a dia, é a assembleia. E, logicamente, tem que ser registrado um documento. Esse documento é redigido no decorrer da assembleia, que chama-se ata. Como acontece no juízo, né, quando tem uma audiência judicial, para ouvir testemunho que for, o juiz faz uma ata na hora para registrar aquele processo, aqueles atos. Da mesma forma, qualquer reunião de sociedade anônima, uma reunião formal, e no caso da assembleia, que é altamente formal, é necessário fazer essa ata. Então, tem o presidente da assembleia, tem o secretário, que redige o que é dito pelos presentes, de maneira a perpetuar aquela deliberação que pode ser levada a cartório ou não. É importante entendermos que essa ata é um documento oficial que deve corresponder exatamente ao que foi dito. Ok, Kênio, há mais aqui uma pergunta que é o seguinte, olha, para provar o que realmente é dito na Assembleia, passei a filmar a reunião por meio do celular, sendo que tem um condômino que afirmou que não autorizava filmar a imagem dele, pois ele e o síndico fazem afirmações inverídicas para induzir a erro, né, os moradores. Tenho receio de ser registrado em vídeo, as reclamações de vários condôminos sobre a administração, vejo vários advogados postando nas redes sociais vídeos de audiências judiciais sem ter que pedir autorização para juízes, o que me leva a crer então que ninguém pode impedir que eu, diz aqui, né, o ouvinte, que eu filme para registrar o ato irregular numa reunião do meu prédio. E aí, Kênio, ouvinte pergunta, posso filmar sem pedir autorização aos presentes na Assembleia? Excelente essa questão aqui, hein? E aí, Kênio? Realmente, eu vejo o seguinte, a ata tem que ser feita na hora. Então, tem pessoas que, às vezes, fazem a ata depois, né? Faz um rascunho, leva lá para a casa dele, e depois, 3, 4 dias, ela elabora a ata de acordo com o seu interesse. Nós sabemos que o ser humano tem uma limitação, né, de memória, e, logicamente, é impossível uma pessoa saber lembrar, depois de 3, 4 dias, tudo que aconteceu numa reunião de 2, 3 horas com dezenas de pessoas. Então, a ata tem que ser feita na hora e tem pessoas, repito, que infelizmente manipulam a ata. Isso consiste até num crime de falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Então, alterar uma ata é crime. E tem direito os condôminos de filmar. Então, qualquer pessoa pode filmar a Assembleia sem pedir autorização. Essa pessoa foi colocada dos juízes, é interessante que até o Código de Processo Civil, artigo 367, autoriza qualquer pessoa a filmar uma audiência judicial. Imagina uma reunião particular. Logicamente que pode. O STJ e o STF já julgaram diversas vezes que qualquer pessoa pode filmar, né, de maneira a registrar o que aconteceu, para gerar até um respeito na Assembleia. Um fato interessante também, gente, que com a tecnologia está aí, hoje em dia é comum vermos as assembleias virtuais. Então, a própria assembleia virtual é filmada. Sim. Então, não tem ninguém que pedir autorização. Agora, o que eu vejo? Tem hora que a pessoa fala assim, eu não autorizo filmar. Não, porque ela tem má fé. Então, ela quer mentir, ela quer manipular, ela quer enganar, ela quer fraudar a ata, então tem receio da filmagem. Então, alerto, né, para os nossos ouvintes, toda pessoa pode filmar a assembleia escondido, sem pedir autorização. Porque aquela pessoa que vem a questionar, porque ela tem a intenção de fraudar. Então, é direito de filmar, e a própria LGPD autoriza também, porque essa filmagem é em caráter particular, né? O que a LGPD regulamenta é tratamento de dados por empresas, mas em relação à questão condominial, permitir sim a filmagem e ninguém pode impedi-la, tá ok?
Ok, Kenny, olha só, tem muitos condomínios que adoram uma reunião, enfim, uma assembleia. E aí são realizadas várias por ano. E a gente tem que, obviamente, registrar essas atas em cartório e isso tem um custo. Todas as atas de todas as reuniões, elas precisam necessariamente desse registro em cartório? Na prática, a ata é um documento particular do condomínio, então não é necessário registrar. Agora, qual que é a ata que é obrigatória? É aquela que o banco exige para transferir a conta bancária. Então, é a ata que elege o síndico. Então, quando há uma assembleia que tem eleição do síndico do conselho, essa ata tem que ser levada ao cartório, porque o banco exige para gerar segurança. A questão do registro, ela tem finalidade de perpetuar o documento. Se ele desaparecer, é só comparecer no cartório com o CNPJ do condomínio que você consegue localizar essa ata. Mas aquela ata do dia a dia, de contratação funcionária, aquela ata que delibera horários de elevador, questões do dia a dia, não é necessário registrar. O registro é caro. Então, eu quero alertar que as pessoas, às vezes, registram todas as atas de maneira desnecessária. Isso gera um custo alto para o condomínio. Então, quando é uma ata importante para determinar a posição da vaga de garagem, para determinar uma obra de grande valor, que for, aí questões muito importantes, aí se aconselha que haja o registro da ata. Muito bem. Kênio, ainda sobre assembleia e ata de condomínio, né? O que mais você pode nos munir de informação, de alerta, de orientação, até mesmo alguma curiosidade sobre esse tema de hoje, assembleia e ata de condomínio? É interessante compreendermos que a assembleia é dos condôminos. Então, o síndico, o presidente, não é dono do prédio. Cabe a eles permitir que todos os condôminos se manifestem de maneira tranquila, de maneira ordeira, e é direito de qualquer condômino fazer constar a sua manifestação de maneira clara, objetiva. Então, não pode o síndico ou o presidente cercear alguém de falar, criar aquela situação maliciosa, tem 3 minutos cada um. De repente, tem um assunto grave, tipo um processo judicial, uma obra, que exige que a pessoa explane durante 15 minutos, por exemplo, e esse presidente ou síndico, de má fé, limita o tempo para evitar que haja a explicação de questões que não lhe interessam. Então, todos nós, condôminos, temos direito de falar na Assembleia de maneira livre e fazer registrar na ata o que acabou de ser dito. E é importante que as pessoas passem a levar para a Assembleia um notebook, uma impressora, para redigir a ata de imediato. Então, aquela ata feita posteriormente, de acordo com a interpretação do redator, do síndico, isso caracteriza, em alguns casos, um crime de falsidade ideológica. Então, se algum condômino tem a sua fala subtraída ou é colocado na ata que não aconteceu, isso caracteriza um crime e pode ser denunciado. Eu aconselho as pessoas a exigirem que a ata seja registrada de imediato para gerar segurança, para evitar aquela confusão que acontece às vezes, de mandar a ata depois de 3, 4, 5 dias, e o pessoal ficar questionando, que não concorda com aquilo, não concorda com isso. Então, essa redação posterior acaba que gera grande confusão no condomínio. O ideal é fazer a ata de imediato. E que, se não quiser ninguém digitar, se contrate um especialista, alguém para elaborar a ata na hora, porque isso é saudável, isso gera seriedade. E a filmagem da Assembleia inibe atitudes impensadas com uma certa deselegância dos condôminos. Porque quando a pessoa é filmada, ela fica mais educada, né? Ela fica mais cautelosa para se manifestar. Então, a filmagem da Assembleia ela é saudável, é permitida em qualquer situação e cabe realmente ao síndico e ao presidente respeitar os condôminos e fazer registrar tudo de imediato. Isso é fundamental para acarretar segurança para a coletividade. Kênio, a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo de hoje, mas chegou uma pergunta muito interessante de um ouvinte e eu lembro muito da minha infância com essa pergunta. Ele mora num prédio, não tem área de lazer e algumas crianças brincam ali na área comum, não é área de lazer. E muitos moradores reclamam das bolas batendo no portão, às vezes bate num carro e eu era mestre de bater bola no portão e o vizinho de cima reclamar bastante com a minha mãe, coitada. E aí, o condomínio, ele pode proibir essas crianças de utilizarem área comum, pode pegar a bola, furar a bola, esconder a bola debaixo da cama, pode ou não pode? Na prática, o condomínio pode regulamentar sim o uso da área comum.
A área de lazer é destinada a isso. Nós temos uma área comum que permite o lazer, as pessoas podem regulamentar, aprovar na Assembleia, pela maioria simples, aprovar aquilo. Agora tem um detalhe, a ninguém é dado o direito de usar qualquer área comum, pode ser até de lazer, para danificar algum carro, isso não pode. Então, se por acaso aquela área está do lado do carro e está sendo arranhado, o condomínio tem que indenizar o dono do carro, que pode proibir. Então, eu quero colocar que o uso normal da área comum para lazer é permitido e pode ser regulamentado pelo condomínio, mesmo que não tenha uma área de lazer pré-determinada na convenção. Mas, se por acaso as crianças estão usando de maneira a gerar danos, aí vai acabar sendo proibido, até para evitar que o condomínio tenha que indenizar alguém em relação ao carro danificado, né? Então, as crianças são muito bem-vindas, devemos facilitar o mais possível a diversão delas dentro do prédio, questão de segurança, mas, por outro lado, não podemos permitir que esse uso venha gerar transtorno e desassossego para os moradores. Então, o bom senso deve prevalecer. Kênio, essa palavra bom senso, eu vou te contar um negócio, viu, Kênio? Tá complicado. Kênio, nosso... Com certeza. mas tem muita gente boa. Tem, muita. Mas tem muita gente ruim também. Lá no prédio é confusão. Aí essa pessoa ruim, gente, tem que aplicar multa. É isso. Por que existe? Eu falo o seguinte, por que existe regimento interno no condomínio? Sabe para quê, gente? Para quem não tem educação. Porque a pessoa bem educada, ela entra no prédio, não tem que ler nada. Ela sabe como se portar. Agora que a pessoa que não tem urbanidade, não tem uma postura racional, tem que ter o regimento para aplicar multa, para estimulá-la a respeitar o vizinho. Tá certo. Kênio, nosso colunista, advogado. Colunista e otimista. Otimista, advogado. Em relação à humanidade. Muito bem, Kênio. É isso aí. Especialista em direito imobiliário. Kênio, muito obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem. Um abraço para você. Um abraço para todos. Até a terça que vem. Até.